pessoal, tudo bem? Estamos novamente juntos aqui no canal O Mundo da Matemática para trazer mais um conteúdo importante da matemática, função quadrática. Fique até o final dessa aula e vamos aprender juntos a como construir, esboçar um gráfico da função quadrática, como também geometricamente podemos identificar as possíveis raízes dessa equação, dessa função e as coordenadas do vértice. Vem aqui comigo no quadro branco, então vamos lá, função quadrática, gráficos. Dado o conjunto imagem, onde o conjunto imagem vai de menos 3 a 3, pede para que construa o gráfico da função quadrática de A até B, de A em B, onde a função é x² menos 4, além de identifique as possíveis raízes e a coordenada do vértice. Bom, já montei aqui a tabela, né? Eu me utilizo dessa forma de calcular os pontos importantes de um gráfico. Se eu tenho o conjunto imagem, se eu tenho os valores que vão ser utilizados no x, então eu esboço primeiro uma tabela. Por quê? Porque eu vou utilizar de menos 3 a 3 os valores inteiros no lugar do x. Então, eu coloquei aqui os valores inteiros de menos 3 a 3 e vou colocar no lugar do x². Vamos lá? Então, nessa linha, eu vou colocar o menos 3 no lugar do x. Ficou menos 3 ao quadrado, sempre lembrando, em parênteses, porque o número é negativo. Menos 4. Muito bem. Se eu tenho um número negativo aqui elevado a 2, e porque o menos é do número, eu coloco entre parênteses, estando entre parênteses elevado a um expoente par, vai dar positivo. Então aqui dá 9 menos 4. 9 menos 4, que eu tenho 5. Muito bem. Agora, o menos 2 no lugar do x². Então vou colocar o menos 2 aqui. Pronto. Menos 2 elevado a 2 é 4 positivo, ok? Menos 4 eu vou ter 0. Aqui o item que representa o que espelha o x no y, né? O menos 2 espelha o 0 no y. Agora o menos 1. Menos 1 ao quadrado menos 4, ok? Deixa eu fazer um menos 4 melhor. Pronto. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4, eu vou ter menos 3. Então, venho aqui, coloco menos 3. Bom, agora eu coloco o 0. A partir daqui não tem sinal mais, então eu preciso colocar em parênteses. Ok? Então ficará 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado é 0, com menos 4, menos 4. Pronto. Deixa eu colocar um 4 melhor. Pronto. Agora, 1 elevado a 0. 1 elevado a 2, desculpa. 1 elevado a 2 menos 4 vai dar menos 3. Pronto. Agora 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 menos 4. Isso vai dar 0, porque aqui dá 4, 4 menos 4 é 0. Ok? E finalmente 3. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 menos 4, ok? 3 elevado a 2 é 9, 9 menos 4, 5. Pronto. Agora, eu tenho os pares ordenados, olha só. Quando eu joguei o x no x, o menos 3, eu obtive, vou colocar aqui direitinho, eu obtive 5. Pronto. Quando eu joguei no menos 2, quando eu joguei o menos 2 no x, eu obtive 0. Então, prontinho. Quando eu joguei o menos 1 no x, eu obtive menos 3. Então, é menos 1, deixa eu colocar ponto e vírgula, e menos 3. Quando eu joguei o 0 no x, eu obtive menos 4. Pronto. Quando eu joguei o 1, eu obtive menos 3. Joguei o 2, eu obtive o 0. E eu joguei
joguei o 3 e obtive o 5. Então, galera, é o seguinte. Essa última coluna aqui vai ser fatal, importante para o esboço do gráfico, porque aqui está o esboço, aqui estão os pontos que vão formar a parábola no plano cartesiano. Pessoal, vamos então construir, esboçar o gráfico da função de acordo com as informações dos nossos cálculos, tá bom? Bom, aqui eu tenho assim, eu tenho já a tabela, essa informação aqui que eu vou coletar para então esboçar o gráfico. Olha só, geralmente quando você tem um exercício para resolver do tipo desse, você não tem a tabela pronta, tá? Bom, eu geralmente não tenho, tá? Eu monto a tabela, uma estratégia que eu utilizo para ter os cálculos melhor assim, para ver. E para montar isso aqui, ó, eu sempre vou me basear, vou ter como base o eixo Y. Por quê? O eixo X aqui, ó, a gente já tem os valores de menos 3 a 3, tá? Aí o que eu faço? Eu verifico aqui, ó, no eixo Y, aqui, ó, qual que é o maior número que tem aqui e qual que é o menor, tá? Então, olha só, o maior número que eu tenho aqui no eixo Y, ou maior, é o 5, que aparece aqui nos meus cálculos. E o menor número é o menos 4. Então, vai de 5 até menos 4. Até coloquei um menos 5 a mais aqui, mas não tem problema. Alguns aqui não vai ser nem utilizado. Aí eu escolho mais ou menos o espaçamento de uma unidade para outra e começo, claro, exatamente no último número, no mais alto número do Y, para saber aonde vai atravessar o eixo X. Então eu vou lá, 5, 4, 3, 2, 1, 0, aí aqui vai atravessar o eixo X. Então eu tomo por base o eixo Y, tá? Escolho qual vai ser o espaçamento, quantos centímetros eu vou colocar de uma unidade para outra, e para mim ter uma ideia aonde o eixo X vai passar, porque ele vai passar no 0, tá? E aí para baixo a mesma coisa, o espaçamento é igual, ok? Bom, vamos lá? Menos 3 e 5. Menos 3 no X, aonde ele está? Aqui. E o 5? Aqui, ó, lá em cima. Então vamos lá? É legal fazer esse tipo de exercício em papel quadriculado, né? Porque já tem tudo ali, já pronto, os espaçamentos, né? Então vamos lá, menos 3 e 5. Deixa eu fazer aqui. Mais ou menos, tá? Não vai ficar perfeito, mas dá para ter uma ideia. Pronto. Ideal é deixar-se o 5 do lado de cá, né? E o 3 aqui embaixo, mas tudo bem. Menos 2 e 0. Sempre quando você no par ordenado, um deles for 0, tu vai fazer essa marquinha que eu fiz aqui, ó, nesse cantinho, na esquina, em cima do parceiro do 0, que no caso ali é o menos 2. Em qual eixo ele está? Ele está no X. Então vamos fazer aqui, ó. Pronto. Menos 1 e menos 3. Onde está o menos 1? Menos 1 aqui e o menos 3 aqui do Y. Então vamos lá. Fazer aqui e aqui. Pronto. Muito bem. Outra vez o 0 aparecendo, e o 0 aparecendo aqui, eu vou fazer a marquinha no parceiro dele, que é o menos 4, e está no Y. Aqui. Pronto. 1 positivo, que está no X. Sempre o primeiro é o X, depois o Y. E o menos 3 no Y. Bom, 1 e menos 3. Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Pronto. Beleza, né? Vamos lá. 2 e 0. Olha o 0 aparecendo de novo. Dessa vez eu vou fazer a marcação no 2 positivo no X. Aqui. E finalmente 3 e 5. 3 e o 5 positivo. Vamos fazer assim, mais ou menos. Vamos lá. Vai ficar meio tortinho aqui, eu acho. Pronto. Aqui. Beleza, pessoal? Bom, agora, depois de feito tudo isso, é importante você não errar nesses cálculos. Você erra aqui. Se você errar aqui, você vai errar aqui também. Eu vou juntar os pontos. Eu vou juntar aqui, eu vou unir os pontos.
Então vamos lá, começando aqui, ó. Vou descer aqui, deixa eu... Sim. Não vai ficar uma perfeição, mas... Pronto, aqui ficou meio tortinho, né? Peraí. Pronto, aí. A minha parábola está meio torta. Pronto. Beleza, pessoal? Bom, primeiro pedido do exercício é esboçar o gráfico que eu já fiz. O segundo pedido do exercício era para identificar as coordenadas do vértice e também as raízes. Bom, as raízes primeiro. Como é que eu identifico? Tem raízes nessa função, nesse desenho, nesse gráfico esboçado? Tem raízes. Por quê? Raízes, elas aparecem quando a parábola, que é o desenho da função quadrática, ela intercepta o eixo x. E nesse caso ela intercepta em 2 pontos. Ela intercepta no menos 2 e no 2. Então, esses 2 pontos, menos 2 e 2, raízes da função. Certo, pessoal? Eu não vou colocar entre parênteses, não vai confundir com as coordenadas. Vamos fazer assim, ó. Menos 2 e 2. Os dois são x, tá? Os dois estão no eixo x. Já as coordenadas do vértice, os dois não estão no x. Um representa o x e o outro representa o y. Coordenadas do vértice. Então, quem são as coordenadas do vértice? A coordenada do vértice é o ponto onde a parábola ela começa a mudar de direção, onde ela faz a curva. É esse ponto aqui. Como é uma função quadrática onde a parábola está com a concavidade para cima, ela admite pontos mínimos. O ponto menor possível no plano aqui é o menos 4, aqui, do y, certo? Admite ponto mínimo menos 4. Ora, quem são as coordenadas do vértice? As coordenadas do vértice, aqui, ó, onde o menos 4 está, corresponde ao eixo x0. Se eu pegar o eixo x e deslocá-lo para baixo, quem vai encostar nesse ponto aqui, ó, é o 0. Então, as coordenadas do vértice são 0 no x, menos 4 no y. Coordenadas do vértice. Ou seja, você tem a maneira de resolver isso daqui olhando para o gráfico, geometricamente, olhando para o gráfico, e você pode utilizar também a fórmula que é utilizada para calcular o vértice, assim como para encontrar as raízes. Se você tem dificuldade de olhar, eu acho muito fácil, é só ver aonde a parábola corta o eixo x, mas se você tem dificuldade, tu pode fazer a função achar as raízes pela equação de segundo grau. Por exemplo, a função de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. Pela fórmula de Bhaskara você consegue aqui, ó, encontrar as raízes da função. Essa aqui é uma função quadrática, uma equação quadrática incompleta. Você nem necessita utilizar a fórmula de Bhaskara. Você pode, por exemplo, jogar o quadro, você pode fazer isso aqui, ó, x² menos 4 igual a 0. Joga o 4 para lá, aí tira a raiz quadrada do 4 e você vai ter mais ou menos 2. Pronto, já resolvi, já tirei a raiz, eu já consegui chegar nas raízes da função. Você pode fazer a conta, você pode também utilizar a fórmula de Bhaskara, você pode fazer, ou olhar aqui, você tem um desenho, e o exercício está pedindo para que você identifique as raízes. Se você já tem o desenho, é só olhar aonde que a parábola corta o eixo x. Ela corta no menos 2 e 2, então esses pontos são as raízes. Nem precisa fazer a conta. E as coordenadas do vértice, a mesma coisa. Aonde é que a parábola começa a mudar de direção? Veja que aqui ela está descendo, 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 descendo. Mas nesse ponto aqui, ó, ela começa a querer subir, ó. Então aqui, exatamente nesse ponto, é o ponto mínimo. Aqui faz parte do vértice, que é o vértice da parábola.
E aí quem é o vértice? Diferentemente das raízes, que os dois estão no eixo X, nas coordenadas do vértice, um representa o X, o outro representa o Y. O que representa o Y é o menos 4, e como está em cima do eixo aqui, o que representa o X é o 0. Veja que está aqui, ó, tá? Então, as coordenadas do vértice são 0 e menos 4. Pessoal, é importante você estar participando do curso, assistindo todas as aulas, inclusive as que já tem aqui no canal. Dá uma olhadinha, visita as outras aulas, assiste as aulas, para que você tenha uma base lá desde o início, para você, sabe, se reforçar bem em relação ao conteúdo, ao entendimento do conteúdo, tá? E assiste as aulas anteriores, a de hoje, se for possível, assista mais vezes, para você pegar bem legal o conteúdo. Espero que tenha ajudado você nas suas tarefas escolares, e qualquer dúvida você pode deixar nos comentários aqui, pergunte, faça perguntas a respeito do que você não entendeu. Medida do possível, a gente vai estar respondendo. Gente, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui no cantinho do seu celular, baixo, no seu canto direito baixo do celular, tem lá o botão inscreva-se, acione o sininho, clica lá no sininho e seleciona todas, para que sempre que tiver aqui uma aula você venha a ser avisado. Compartilhe essa aula com seus amigos, colegas de sala de aula, grupo de WhatsApp. Faça propaganda para que o canal cresça, tá bom, gente? E espero você para a próxima aula. Acompanhe, fique atento, teremos mais aulas sobre esse assunto e também de outros que estamos aqui realizando no canal Mundo da Matemática. Um grande abraço e até a próxima aula.